Olá, guerreiros! Hoje vamos estudar os crimes contra a vida, homicídio, lesão corporal, crimes contra a honra e outros. Vamos pra cima! E aí, pessoal? Se a sua meta é um concurso público na área do direito penal, a gente sabe que crimes contra a vida é parada obrigatória. Hoje, nós vamos fazer uma análise bem estruturada, focada no crime de homicídio, indo direto naquilo que as bancas, especialmente o Sebrasp, adoram cobrar. Vamos fazer uma revisão completa. Então, para começar, o nosso ponto de partida é esse: crimes contra a vida. Esse é o capítulo que abre a parte especial do nosso Código Penal. E olha, isso não é por acaso, não. É justamente aqui que a lei protege o bem jurídico mais valioso de todos nós. Para a gente organizar bem o nosso estudo e facilitar a memorização, a gente vai seguir este roteiro, ok? Primeiro, os fundamentos. Depois, a gente mergulha no homicídio simples, que é a base de tudo. E, na sequência, a gente vai analisar as figuras do privilegiado e do qualificado, detalhando tudo aquilo que faz a pena diminuir ou aumentar bastante. Vamos começar! Bom, o ponto de partida para entender qualquer crime é sempre se perguntar o que a lei está protegendo aqui. E no caso dos crimes contra a vida, a resposta é o bem mais fundamental de todos, a própria vida humana. É exatamente por causa dessa importância toda que esses crimes abrem a parte especial do Código Penal. Certo, mas o que é a vida humana para o direito penal? A proteção é bem ampla, viu? Ela vai desde a vida intrauterina, ou seja, a do nascituro, que é protegida lá nos crimes de aborto, até a vida extrauterina. E aqui tem um ponto importante. O marco para o início da vida extrauterina, segundo a maior parte da doutrina, é o começo do parto. A partir daquele momento, qualquer atentado contra aquela vida já pode ser considerado sim um homicídio. Ok, entendemos o fundamento. Agora vamos para o crime principal, o homicídio simples. O artigo 121 caput é a nossa norma base, e a descrição não podia ser mais curta e direta. Matar alguém. Simples assim. A partir daqui, todas as outras formas de homicídio, o privilegiado, o qualificado, são, na verdade, variações desse tipo penal básico. E como é que se pode matar alguém? Bom, a forma mais óbvia é por uma ação, claro, como dar um tiro. Mas muita atenção aqui, porque é nesse ponto que as bancas adoram pegar a gente. O homicídio também pode ser cometido por omissão, é o que a gente chama de crime omissivo impróprio, e, pasmem, até por meios puramente psicológicos. Isso quebra aquela ideia de que precisa ter um ato físico direto. Vamos ver um exemplo para essa ideia de omissão ficar bem clara. Pensa numa mãe que sabe que o padrasto tem a intenção de matar o filho dela. Ela tem o dever legal de proteger a criança, ela é uma garantidora. Se ela, podendo agir sem risco para si mesma, não faz absolutamente nada para impedir o crime, ela vai responder por homicídio doloso por omissão. Percebe? Ela não precisou levantar um dedo contra a criança. A inércia criminosa dela se equipara à ação de matar. E o tal do meio psicológico? Parece coisa de novela, né? Mas é totalmente possível e cai em prova. Imagina a filha que, sabendo que a mãe tem uma doença cardíaca grave, simula o próprio sequestro para poder receber a herança mais cedo. A mãe, quando recebe a notícia, sofre um infarto fulminante e morre. A filha, nesse caso, usou emoção como se fosse uma arma. A conduta dolosa dela foi o que causou diretamente a morte. Isso é homicídio. Agora, vamos virar a chave e analisar uma situação em que a lei olha para o contexto do crime com um pouco mais de compreensão. Estamos entrando no homicídio privilegiado. Tecnicamente, ele não é um novo tipo de crime, tá? Ele é uma causa de diminuição de pena. A lei reconhece que, em certas situações, a conduta do agente tem uma reprovabilidade menor e, por isso, merece uma punição mais branda. O Código Penal traz para a gente 3 hipóteses para esse privilégio. A primeira é o motivo de relevante valor social, quando a motivação, de certa forma, beneficia a coletividade. A segunda é o relevante valor moral, que está ligado a um sentimento mais nobre, pessoal, como a compaixão no caso da eutanásia. E a terceira, que é a campeã de cobrança em provas, agir sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a uma injusta provocação da vítima. E para configurar essa terceira hipótese, a lei exige 3 requisitos cumulativos. Anota isso, pelo amor de Deus. Primeiro, a lei fala em domínio da emoção. Não é uma mera influência. O agente está totalmente cego pela emoção. Segundo, essa emoção tem que ser causada por uma injusta provocação da própria vítima. E terceiro, a reação tem que ser logo em seguida. Não dá tempo para pensar, para esfriar a cabeça, para premeditar.
Faltou um desses três, já era, não tem privilégio. E agora, uma dica de ouro, daquelas que salvam pontos preciosos. O privilégio é uma circunstância de caráter subjetivo, ou seja, é pessoal. E o que isso quer dizer? Que ele não se comunica aos outros coautores ou partícipes do crime. Se duas pessoas matam alguém, mas só uma delas estava sob o domínio da tal violenta emoção, só ela vai ter direito à diminuição de pena. O outro responde por homicídio simples ou qualificado. Muita atenção nisso. Beleza, deixamos o privilégio para trás e agora vamos para o outro extremo da balança, o homicídio qualificado. Aqui, a lógica é totalmente inversa. A conduta do agente é vista como tão mais grave, tão mais reprovável, que a lei cria um novo patamar de pena, muito mais severo. A gente sai de 6 a 20 anos do simples para 12 a 30 anos de reclusão. O salto é gigante. Todas as qualificadoras estão listadas lá no parágrafo 2º do artigo 121. E para facilitar a memorização, um bom método é organizar tudo em grupos. Vamos começar com as qualificadoras que têm a ver com os motivos do crime e com os meios de execução que o criminoso usou. A primeira qualificadora ligada ao motivo é o motivo torpe. Pense em algo nojento, repugnante, moralmente desprezível. O exemplo clássico que a própria lei traz é o homicídio mercenário, matar alguém em troca de dinheiro ou de qualquer outra vantagem. É a vida humana sendo tratada como uma mercadoria, algo que se compra. Logo em seguida, a gente tem um motivo fútil. Aqui, a palavra-chave é desproporção. A motivação é tão pequena, tão insignificante, que chega a ser absurda quando a gente compara com a brutalidade de tirar a vida de alguém. O exemplo clássico é esse mesmo, matar por uma briga de trânsito ou porque a vítima pisou no seu pé sem querer. É essa desproporção gritante que qualifica o crime. Tá, mas e se o crime foi praticado sem motivo nenhum? A pessoa matou por matar. Isso qualifica? Opa! Atenção máxima aqui, pessoal, porque temos uma divergência importante. Para a maior parte da doutrina, sim. O raciocínio é o seguinte: se um motivo pequeno já qualifica, a ausência total de motivo, que é ainda pior, também deveria qualificar. Só que o STJ tem um entendimento firme de que a ausência de motivo não se confunde com motivo fútil e, portanto, configura homicídio simples. Isso aqui é questão certa de prova. Agora, vamos para os meios de execução. O legislador listou alguns exemplos bem claros: veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura. Mas depois, ele usou fórmulas mais abertas, como outro meio insidioso ou cruel, ou meio de que possa resultar perigo comum. Isso permite o que a gente chama de interpretação analógica, ou seja, a lei dá os exemplos e qualquer outro meio que tenha essa mesma natureza cruel ou perigosa também vai poder qualificar o crime. Mais um ponto crucial, outra pegadinha clássica. A gente precisa diferenciar o dolo, a intenção do agente. Se o agente quer matar e usa a tortura como meio para chegar nesse resultado, aí sim, temos homicídio qualificado pela tortura. Agora, se o dolo inicial dele era só torturar e por um excesso, por culpa, a vítima acaba morrendo, o crime é outro. É o crime de tortura qualificada pelo resultado morte, que está previsto lá na lei de tortura. A intenção original do agente muda completamente a classificação do crime. Ainda falando dos modos de execução, a lei também qualifica o crime quando o agente age de uma forma que dificulta ou até impossibilita a defesa da vítima. Os exemplos clássicos são a traição, a emboscada, a dissimulação. O que todas essas situações têm em comum é a surpresa, a covardia. O agente se aproveita de uma vulnerabilidade para atacar, pegando a vítima totalmente desprevenida. E vamos para o nosso último grupo de qualificadoras nesta análise de hoje, a conexão com outro crime. Aqui, o homicídio não é um fim em si mesmo, sabe? Ele é um crime meio. Ele é praticado em função de uma outra infração penal. E essa conexão pode acontecer de duas maneiras. Na conexão teleológica, o agente mata para assegurar a execução de um crime que ele ainda vai cometer no futuro. Por exemplo, matar o vigia para conseguir roubar o banco. Já na conexão consequencial, o crime principal já aconteceu. O agente mata para assegurar a ocultação, a impunidade ou a vantagem desse crime anterior. Por exemplo, matar a única testemunha de um roubo que ele cometeu. E com essa análise da conexão, a gente fecha esta primeira parte do nosso estudo aprofundado sobre o crime de homicídio. Nós cobrimos os fundamentos, o tipo simples, a figura do privilegiado e as principais qualificadoras de motivos e meios. Dando continuidade ao nosso assunto, na próxima parte, a gente avança para as demais qualificadoras e outros pontos essenciais do artigo 121. Até lá!
Vamos continuar nossa jornada pelo direito penal, focando naqueles temas que são simplesmente decisivos na hora da prova. Hoje, o nosso mergulho vai ser fundo nas qualificadoras do homicídio. E para começar com o pé direito, vamos direto num dos tópicos mais quentes, mais cobrados e de uma relevância social gigantesca, o feminicídio. Então foco total aqui, porque cada detalhe que a gente vai ver pode ser aquele ponto que te coloca na lista de aprovados. Vamos lá! Ok, vamos começar a destrinchar isso. O primeiro ponto, que é crucial e que as bancas adoram testar, é entender a natureza do feminicídio. Muita atenção. Ele não é um crime novo, um crime separado, não. Ele é uma qualificadora do crime de homicídio. Está lá no artigo 121. E toda a essência dele gira em torno de um contexto bem específico, a violência de gênero. Então, a definição que a gente precisa ter na ponta da língua é essa. O crime acontece contra uma mulher, mas não é só isso. É por causa da condição dela de ser mulher. Não é qualquer assassinato de uma mulher que vai ser feminicídio, de jeito nenhum. A lei exige essa motivação, esse contexto de violência de gênero. É esse tempero que transforma um homicídio simples num homicídio qualificado por feminicídio. E aqui está a pergunta de R$1 milhão dos concursos. A lei não deixou esse conceito de violência de gênero solto, aberto para interpretação. Pelo contrário, ela nos deu um mapa, um roteiro exato do que ela considera. E é isso que a gente precisa memorizar. Afinal, o que juridicamente configura essa violência de gênero? A resposta está aqui, e ela é bem objetiva, o que ajuda muito na hora de estudar. A lei basicamente criou duas portas de entrada para feminicídio. A primeira, que é a mais comum de a gente ver, é quando o crime acontece num contexto de violência doméstica e familiar. E a segunda é quando o crime demonstra um claro menosprezo, um ódio, uma discriminação só pelo fato da vítima ser mulher. É uma dessas duas situações. Agora, vamos trazer isso para a vida real, que é como a prova cobra. Olhem só esses exemplos. O marido que mata a esposa por ciúmes. Isso é feminicídio? Com certeza. Se encaixa perfeitamente em violência doméstica. Agora, um misógino que mata uma mulher que ocupa um cargo de poder por puro desprezo. Também, feminicídio, claro, por menosprezo à condição de mulher. Mas e uma briga de trânsito que termina em morte? Aí não. Percebe? A motivação ali foi a briga, o estresse do momento e não o fato da vítima ser mulher. Entender essa diferença é o que decide a questão. Beleza, saindo um pouco do feminicídio, vamos dar uma olhada em outras qualificadoras que despencam em prova. E a grande sacada aqui, o que vai organizar nosso raciocínio, é entender a natureza delas. Elas podem ser objetivas, ou seja, ligadas ao jeito, ao modo como o crime foi executado, ou subjetivas, ligadas ao motivo, à razão do crime. Guarda essa distinção, porque ela vai ser fundamental daqui a pouco. A primeira que a gente vai analisar é o chamado homicídio funcional. Essa qualificadora foi criada para dar uma proteção extra, um escudo legal para certos agentes públicos e também para os familiares deles, justamente por causa do risco que a função deles representa. A lista de quem está protegido é bem grande, como a gente pode ver. Mas o pulo do gato, o detalhe que a banca vai usar para te pegar é a condição. Não basta, por exemplo, matar um policial que está de folga numa briga de bar. O crime tem que ter um link, uma conexão direta com a função dele. Ou ele estava trabalhando na hora, ou o crime foi uma vingança por causa do trabalho dele. Sem essa conexão, a qualificadora não entra. Agora, uma qualificadora bem mais recente que veio com a Lei Henri Borel. Ela torna o homicídio qualificado quando é cometido contra uma vítima com menos de 14 anos. É uma mudança legislativa super importante e, pode apostar, vai ser um tema quente nas próximas provas. E aqui a gente precisa ser cirúrgico. A lei fala menor de 14 anos. Isso quer dizer que no exato dia em que a vítima faz 14 anos, essa qualificadora já não vale mais. O direito penal é literal nesse ponto. É uma regra de ouro para decorar. Vale até aos 13 anos, 11 meses e 29 dias. No aniversário de 14, já era. Essa aqui é um clássico. É uma qualificadora de natureza objetiva, porque ela olha para o modo como o crime foi feito. O criminoso usa um recurso covarde que pega a vítima totalmente de surpresa. Um ponto que as bancas amam explorar é o seguinte: a fragilidade natural da vítima, tipo ser uma criança ou um idoso, por si só não configura essa qualificadora. A lei exige um ato do criminoso para dificultar a defesa. Não basta a condição da vítima.
Aqui a gente muda a chavinha. A natureza é subjetiva, porque o foco está no motivo do agente. Ele não mata por raiva, por vingança, ele mata como um meio para atingir outro objetivo criminoso. Seja para conseguir cometer um outro crime depois, que a gente chama de conexão teleológica, ou para esconder um crime que ele já cometeu, a conexão consequencial. Muito bem. Agora a gente vai entrar naquela parte do jogo que separa os amadores e os profissionais. Quem está realmente preparado. Como é que essas coisas todas que a gente viu, qualificadoras, privilégios, como é que elas conversam entre si? É aqui que as bancas elaboram as questões mais difíceis. Uma situação super comum, tanto na vida real quanto nas provas. Imagina que o agente mata por um motivo fútil e ainda usa um meio cruel. E aí, ele cometeu um crime duplamente qualificado? Como é que o juiz vai fazer a conta da pena? A resposta é bem direta. Não existe essa figura do crime duplamente qualificado na hora de calcular a pena. A regra é simples. Uma das qualificadoras vai ser usada para mudar a faixa da pena, para jogar lá para cima, de 12 a 30 anos. E as outras, se tiverem outras? O juiz vai usar como agravantes na segunda fase do cálculo para aumentar um pouco mais a pena. É simples e lógico. Essa pergunta clássica, o teste de fogo sobre esse assunto. Será que é possível um crime ser motivado por relevante valor moral, que é um privilégio, mas ao mesmo tempo ser executado com meio cruel, que é uma qualificadora? A regra de ouro está aqui. Pensa comigo, é pura lógica. Não faz o menor sentido dizer que alguém matou por um motivo nobre, que é o privilégio, e ao mesmo tempo por um motivo torpe, que é uma qualificadora subjetiva. Um motivo exclui o outro. Agora, é perfeitamente possível matar por um motivo nobre, que é subjetivo, usando um meio que dificultou a defesa da vítima, que é objetivo. Conclusão? A combinação só rola entre esferas diferentes, um motivo nobre com um modo de execução qualificado. E essa é a consequência jurídica mais espetacular dessa combinação. Anota isso com um marca-texto fluorescente. Tanto o STJ quanto o STF entendem que, quando a gente tem um homicídio qualificado privilegiado, o privilégio, por estar ligado ao motivo, ele pesa mais. E, por causa disso, o crime deixa de ser considerado hediondo. Isso muda tudo no cumprimento da pena. É uma informação que vale ouro. Para a gente fechar com chave de ouro nossa análise, vamos passar rapidinho por 2 pontos finais. Os fatores que podem aumentar a pena depois de calculada, que são as majorantes, e uma situação muito particular em que o juiz pode até mesmo abrir mão de aplicar a pena. A diferença é técnica, mas é fundamental. Pensa assim, a qualificadora muda o crime de patamar, eleva o andar da pena. Já a majorante é tipo um acréscimo, um bônus de pena aplicado lá no finalzinho do cálculo, na terceira fase, geralmente como uma fração. São coisas diferentes, aplicadas em momentos diferentes. Esse quadro aqui é uma baita ferramenta de revisão. Ele resume as principais causas de aumento. Vejam que existem aumentos gerais para o homicídio doloso, como a idade da vítima, e outros bem específicos para o feminicídio ou para o homicídio contra menor de 14 anos, cada um com sua fração de aumento. Vale a pena dar uma olhada com calma depois. O homicídio culposo. A pergunta fundamental é essa, né? O que a lei realmente diz sobre uma morte acidental? Bom, o ponto central aqui é a falta de intenção. Foi sem querer, por um descuido. Certo, e qual é a consequência disso? A lei estabelece uma pena padrão para esses casos. A pena base de detenção fica entre 1 e 3 anos. Só que olha só, essa pena pode não parar por aí. Ela pode sim aumentar. Se a pessoa não presta socorro ou foge, por exemplo, a pena já sobe em 1/3. E é aqui que a lei faz uma distinção bem interessante, sabe? Entre o culposo e o doloso. No doloso, a idade da vítima é um agravante. Já no culposo, os fatores são outros. Agora, uma figura jurídica única, o perdão judicial. Atenção, ele só se aplica ao homicídio culposo, aquele sem a intenção de matar. O exemplo clássico, e muito triste, é do pai que, por uma distração, aciona o portão da garagem e acaba causando a morte do próprio filho. A dor dessa perda é um castigo tão profundo que a pena do Estado se torna simplesmente desnecessária. E os efeitos disso são gigantescos. O perdão judicial apaga a punibilidade. Como diz a súmula 18 do STJ, a sentença do juiz não condena, ela só declara que a punibilidade foi extinta. Ou seja, não gera maus antecedentes, não gera reincidência. É um verdadeiro ato de clemência do Estado diante de uma tragédia. Vamos mergulhar de cabeça num dos artigos que mais derrubam gente em concurso de direito penal, o famoso artigo 129, lesão corporal. A ideia aqui é bem direta, tá? É entender como as bancas, especialmente a Sebrasp, gostam de cobrar isso, detalhe por detalhe.
A gente vai organizar o pensamento de um jeito que fique fácil de lembrar e principalmente de revisar depois. Então, bora lá! Olha só o nosso mapa da mina. Primeiro, os conceitos fundamentais, a base de tudo. Depois, a gente parte para as grandes classificações do crime. Em seguida, o ponto alto, a diferença crucial entre grave e gravíssima, que é onde muito candidato bom escorrega. E para fechar com chave de ouro, as qualificadoras e aquelas súmulas do STJ que são figurinha carimbada em prova. Bom, vamos começar pelo começo, certo? Seção 1. Conceitos fundamentais. Para a gente conseguir entender as exceções, as pegadinhas, a gente precisa ter o básico, a fundação do artigo 129 muito bem construída na cabeça. Tudo nasce aqui no caput, na cabeça do artigo. A definição parece simples, né? Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. É isso. Essa é a lesão corporal simples, a nossa regra geral. Todas as outras formas que a gente vai estudar hoje são, na verdade, variações ou agravamentos dessa ideia inicial. Agora vamos analisar os 3 pilares que sustentam esse crime. Isso aqui é questão certa de prova. Primeiro, o que a lei quer proteger? A incolumidade física da pessoa. Simples. Segundo, quem pode cometer ou sofrer esse crime? É um crime comum, ou seja, qualquer um pode ser o autor e qualquer um pode ser a vítima. E o terceiro ponto, esse é uma pegadinha clássica. Autolesão não é crime. Por quê? Porque falta o outrem, falta ofender o direito de outra pessoa. Muito bem. Com uma base sólida, agora a gente consegue montar o que é para a cabeça do artigo 129, dividindo o crime em suas 4 modalidades principais. Entender essa estrutura é o grande segredo para não se perder no meio de tantos parágrafos e incisos. É para memorizar essas 4 modalidades como se fosse o CPF. Primeiro, a simples, que é a regra do jogo. Depois, a qualificada, que é quando o resultado é bem pior. Aí vem a privilegiada, que dá uma aliviada na pena. E por fim, a culposa, aquela que acontece sem a intenção. A prova vai te dar um caso e vai querer saber onde isso se encaixa. Dominar essa divisão é o primeiro grande passo. Certo? Agora, respira fundo e atenção máxima. A gente chegou no ponto que mais reprova em questões sobre o artigo 129. É aqui que a banca separa os meninos dos homens, como se diz, a diferença exata entre a lesão grave e a gravíssima. E já começa com uma armadilha, olha só, o texto da lei, se lido de forma corrida, chama tudo de lesão grave. Mas para nossa prova, o que importa é a distinção que a doutrina faz. Lesão grave é o que está no parágrafo 1º, lesão gravíssima é o que está no parágrafo 2º. É obrigatório saber separar isso, não tem negociação aqui. Olha só essa tabela, isso aqui é ouro, pessoal, é a ferramenta de estudo principal para esse tópico. De um lado a gente tem as lesões graves, lá do parágrafo 1º, do outro as gravíssimas do parágrafo 2º. O jogo aqui é saber exatamente o que está em cada coluna. A prova vai contar uma historinha e perguntar, e aí, é grave ou gravíssima? É preciso dominar essa tabela. Vamos a um clássico dos clássicos em prova, a diferença entre debilidade e perda. Debilidade, que está lá na lesão grave, significa um enfraquecimento. A função diminuiu, ficou mais fraca, mas ainda existe. Agora, a perda ou inutilização, que já joga a gente na lesão gravíssima, é quando a função acaba. Acabou, zerou, é a cessação total. A banca vai amar dar um exemplo concreto para ver se o candidato saiba essa diferença. A mesma lógica se aplica aqui, quando a vítima é uma gestante. Olha a diferença. Na lesão grave, a agressão faz o parto acontecer antes da hora, mas o bebê nasce vivo. É uma aceleração. Já na gravíssima, o resultado é o aborto, a morte do feto. Mas, atenção ao detalhe, o agressor não queria esse resultado. Se ele quisesse o aborto, aí o crime seria outro, lá do artigo 125. Outro ponto que sempre gera debate e, claro, vira questão de prova, aquela incapacidade permanente para o trabalho, da lesão gravíssima. Ela se refere àquela profissão específica da vítima ou é uma incapacidade mais ampla, para qualquer tipo de trabalho? Então, o entendimento que prevalece, o que a gente leva para a prova, é que essa incapacidade tem que ser genérica, para todo e qualquer trabalho. Mas sempre tem o mais, né? Os tribunais analisam caso a caso. Se a lesão limita demais a pessoa, mesmo que em teoria ela possa fazer outra coisa, a qualificadora pode ser aplicada. É preciso ter bom senso na análise. Beleza, vamos para a 4ª seção, qualificadoras. Agora a gente vai focar em 2 situações que despencam em prova, quando a lesão resulta em morte e quando ela acontece no contexto de violência doméstica. Essa palavra é chave, préter doloso. O que raios isso significa? Significa dolo na conduta inicial e culpa no resultado final.
Traduzindo, o agente queria a machucar. Ele teve a intenção de agredir, mas ele não queria matar. A morte acontece por culpa, por um desdobramento que ele não previu ou não quis. Isso é a lesão corporal seguida de morte. E aqui está o pulo do gato. O que separa esse crime do homicídio é a intenção do agente. Se ele quis matar, ou se ele assumiu o risco de matar, o famoso dolo eventual, aí o crime é de homicídio. E o julgamento é lá no tribunal do júri. Para ser lesão corporal seguida de morte, a intenção dele tinha que ser só de lesionar. A morte tem que ser um resultado culposo, nunca desejado. Ok, violência doméstica. Pensa nisso como uma escadinha de gravidade. O primeiro degrau é a regra geral do parágrafo 9º, que já qualifica a lesão leve nesse contexto. Se a lesão for ainda mais séria, grave, gravíssima ou seguida de morte, a gente sobe um degrau. O parágrafo 10 aumenta a pena em 1/3. E se a vítima for uma pessoa com deficiência, subimos mais um degrau, com o aumento do parágrafo 11. É uma progressão lógica, percebe? E não para por aí. Temos que memorizar mais essas duas situações que aumentam a pena. O parágrafo 12 é a proteção funcional. Ou seja, a pena aumenta se o crime for contra um agente de segurança ou seu parente, por causa da profissão dele. E o parágrafo 13 é a chamada lesão corporal de gênero, que é tipo correspondente do feminicídio, mas na lesão corporal. Acontece quando a agressão é contra a mulher por ela ser mulher. Chegando na reta final, agora a gente vai ver algumas regras especiais e, o mais importante de tudo para a prova, os entendimentos dos tribunais superiores. As súmulas do STJ não são uma opção, são uma obrigação de memorização. Para fechar a análise do artigo, 3 regrinhas especiais. O privilégio, lá do parágrafo 4º, que é quando a pena diminui porque o agente agiu por um motivo nobre ou sob forte emoção. Lembra muito o homicídio privilegiado. Depois, o parágrafo 5º, que permite trocar a pena por multa em alguns casos. E, por fim, a lesão culposa do parágrafo 6º, aquela que acontece por falta de cuidado. Cuidado, muita atenção agora, porque essa é a pegadinha clássica. Anota aí. Não existe lesão corporal culposa grave ou gravíssima. Se a lesão foi por culpa, ela é só culposa. Ponto final. Não importa se o resultado foi terrível. Essas qualificadoras de resultado só valem para lesão dolosa. A banca vai criar um cenário trágico de negligência e perguntar se a lesão é gravíssima. E a resposta tem que ser um sonoro não. E para fechar, as súmulas do STJ. Isso aqui tem que estar na ponta da língua. Súmula 536. Nada de benefícios da Lei dos Juizados Especiais em crime da Maria da Penha. Súmula 542. Nesses mesmos crimes, a ação penal é pública e incondicionada. Ou seja, o Ministério Público age mesmo que a vítima não queira. E a súmula 600, para ser violência doméstica, não precisa morar junto. E aí? Passamos por toda a estrutura do artigo 129, do básico até as súmulas. A missão agora é revisar. Aquela tabela que diferencia grave e gravíssima, junto com essas 3 súmulas, isso tem que virar algo automático na mente. O ponto é identificar qual a maior dificuldade nesse artigo e atacar ali. A aprovação é isso, é conquistar um artigo de cada vez. Os crimes contra a honra. Entender de vez as diferenças entre calúnia, difamação e injúria é o que garante aquela questão que separa quem passa de quem bate na trave. Então, foco total aqui comigo. Então, fica aquela pergunta que pode valer a aprovação. A diferença entre esses 3 está realmente clara na sua mente? Parece simples, né? Mas as bancas, principalmente a CESP e Sebrasp, adoram criar pegadinhas com os detalhes. O objetivo aqui hoje é blindar o seu estudo contra qualquer uma delas. Vamos nessa. Certo, o nosso caminho vai ser o seguinte, bem organizado para facilitar a memorização. Primeiro, a base de tudo, o que é honra para a lei. Depois a gente vai dissecar calúnia, difamação e injúria, um por um, sem deixar pedra sobre pedra. E para fechar, aquele resumão com as regras comuns e as diferenças que você precisa ter na ponta da língua no dia da prova. Beleza, vamos começar pelo alicerce de tudo isso. Para a gente entender esses crimes, primeiro a gente tem que sacar o que a lei está querendo proteger. O bem jurídico aqui é a honra, mas o que exatamente é honra para o direito penal? E aqui está o pulo do gato, a chave que abre todas as portas nesse assunto. A honra se divide em 2, objetiva e subjetiva. Pensa assim, a honra objetiva é a imagem da pessoa lá fora, é a sua reputação, o que os outros pensam dela. Já a honra subjetiva é interna, é o amor próprio, a autoestima, como a pessoa se vê. Grava isso, porque essa diferença que vai definir todo o resto.
Bora para o nosso primeiro crime, calúnia, lá no artigo 138 do Código Penal. E de cara, a primeira informação para fixar, a calúnia atinge a honra objetiva, ou seja, estamos falando da reputação da pessoa diante dos outros. A definição da lei é cirúrgica. Caluniar é acusar alguém, falsamente, de ter cometido um fato específico que a lei considera crime. Presta atenção, tem dois elementos que não podem faltar de jeito nenhum. Primeiro, a acusação de um fato concreto, com detalhes. Segundo, esse fato tem que ser definido como crime. Não é um simples xingamento, é narrar uma conduta criminosa que não aconteceu. Agora, olha só que legal esse resumo para a prova. O bem tutelado, honra objetiva. A conduta, acusar de um crime falso. A vítima, qualquer pessoa, e aqui muita atenção, até os mortos podem ser vítimas de calúnia e até pessoa jurídica no caso de crimes ambientais. Tem que ter a intenção de caluniar, o tal do animus caluniandi. E o ponto crucial, o crime só acontece de verdade, só se consuma, quando uma terceira pessoa fica sabendo da história. Certo, e a exceção da verdade ou exception veritatis, como a calúnia exige que o fato seja falso, a lei permite que o acusado tente provar que, na verdade, o fato é verdadeiro. Se ele conseguir provar, ufa, não tem crime. Mas, e é aqui que a banca adora derrubar a galera, existem exceções. Não dá para usar essa defesa se o crime for de ação privada e a vítima ainda não foi condenada, se a ofensa for contra o presidente da República ou se a pessoa já foi absolvida daquele crime. Tem que decorar essas 3 exceções. Não tem jeito. Seguindo o baile, vamos para o segundo crime, a difamação, no artigo 139. E atenção, de novo, assim como a calúnia, a difamação também ataca a honra objetiva. A gente ainda está falando da reputação da pessoa na sociedade. O que a lei diz? Difamar é imputar a alguém um fato ofensivo à sua reputação. Percebeu a diferença? Sutil, mas que é gigantesca para a calúnia. Vamos deixar isso bem claro agora. Esse comparativo aqui é matador. É a pegadinha clássica de prova. Na calúnia, o fato que se conta é falso e é um crime. Já na difamação, o fato é apenas ofensivo para a reputação. E agora vem o detalhe que derruba o desatento. Esse fato ofensivo não precisa ser um crime e, mais importante ainda, ele não precisa ser falso. É isso mesmo. Espalhar um fato verdadeiro, mas que queima o filme da pessoa, pode ser difamação. E 2 detalhes importantíssimos sobre difamação. Primeiro, diferente da calúnia, não existe difamação contra os mortos. Segundo, a exceção da verdade, que na calúnia era a regra, aqui na difamação vira uma exceção raríssima. A regra geral é que não importa se o fato ofensivo é verdade ou mentira. Então, para ficar gravado na pedra, quando que se pode usar a exceção da verdade na difamação? A resposta é simples, em uma única hipótese. Só se o ofendido for funcionário público e a ofensa tiver a ver com o trabalho dele. Fora isso, esquece. Não se discute se o fato é verdadeiro ou não. Isso é regra de ouro. Agora sim, a grande virada de chave. Chegamos no nosso terceiro crime, a injúria, do artigo 140. E aqui a gente muda de campo. A gente sai da honra objetiva, da reputação, e entra no campo da honra subjetiva, da dignidade, do amor próprio da pessoa. A lei fala em ofender-lhe a dignidade ou o decoro. Repara que aqui ninguém está falando mais em imputar um fato. A injúria é o xingamento, é atribuir uma qualidade negativa. É aquela ofensa direta que atinge o que a pessoa sente sobre si mesma. Esse resumo mostra bem como a injúria é diferente. O bem protegido é a honra subjetiva. A conduta é ofender, xingar. E a consumação? Ela acontece no exato momento em que a própria vítima fica sabendo da ofensa. Não precisa de plateia. E atenção máxima aqui, na injúria, nunca, jamais, em hipótese alguma, se admite a exceção da verdade. Chamar alguém de algo, mesmo que seja verdade, pode sim configurar o crime. Agora, para tudo! Ponto de atenção máxima, atualização legislativa quentíssima. Isso vai chover em prova. A Lei 14.532, de 2023, mudou completamente o jogo. Aquilo que a gente conhecia como injúria racial foi equiparado ao crime de racismo. E isso, pessoal, muda tudo.
Vamos olhar essa tabela com muita calma. A injúria por preconceito foi dividida em duas. Se a ofensa for por religião, ou por ser idoso ou pessoa com deficiência, ela continua lá no Código Penal. A pena é de 1 a 3 anos e a ação penal é pública condicionada à representação. Agora, se a ofensa for por raça, cor, etnia ou origem, ela foi parar na lei de racismo. A pena subiu, agora é de 2 a 5 anos, e a ação penal virou pública incondicionada. E o que isso significa na prática? Que agora é um crime inafiançável e imprescritível. É uma das mudanças mais importantes do direito penal nos últimos tempos. Ufa! Passamos pelos 3 crimes. Agora é a hora de amarrar tudo, consolidar o aprendizado. Vamos ver algumas regras que se aplicam a eles e revisar os pontos que fazem toda a diferença. É a fase de organizar as gavetas na mente para não esquecer mais. O artigo 141 fala dos aumentos de pena. A pena sobe 1/3 em várias situações, como ofender o presidente ou um funcionário público por causa da função ou na presença de muita gente. A pena dobra se o crime for pago. E a novidade do pacote anticrime que você precisa saber: a pena triplica se o crime for cometido ou divulgado em redes sociais. Essa pena triplicada é informação valiosíssima. A lei também criou algumas situações que excluem o crime, as chamadas imunidades do artigo 142. E aqui, muita atenção. Isso vale para difamação e injúria, mas não se aplica para calúnia, ok? Basicamente, a ofensa de um advogado no calor de um julgamento, uma crítica artística ou um parecer desfavorável de um funcionário público no exercício da função não são puníveis. E tem alguma rota de fuga para o ofensor? Tem sim, a retratação. Mas, de novo, atenção, ela só vale para calúnia e difamação, que são os crimes contra a honra objetiva, não cabe em injúria. Se o acusado se retratar de forma total, completa, antes da sentença do juiz, ele fica isento de pena. E para fechar com chave de ouro, tá aqui o nosso quadro resumo. Isso aqui é para tirar print e colar na parede do quarto. Vamos lá. Calúnia, fato criminoso falso, honra objetiva. Difamação, fato ofensivo, honra objetiva também. Injúria, qualidade negativa, honra subjetiva. E a exceção da verdade? Regra na calúnia, exceção na difamação e nunca na injúria. E a consumação? Calúnia e difamação precisam de um terceiro sabendo. Na injúria, basta a vítima saber. Fotografa isso com a mente porque vale ouro. Olha, dominar essas diferenças não é só para acertar uma questão, é para mostrar a precisão técnica que o seu futuro cargo exige. O diferencial de quem é aprovado está exatamente nesses detalhes. Revise este material, memorize esses pontos-chave e use essa estrutura para fixar o conteúdo. A aprovação é construída em cima de bases sólidas como esta. Força total nos estudos e até a nossa próxima análise. A ideia aqui é ir direto nos pontos que as bancas mais cobram, aqueles detalhes que garantem a sua aprovação. Bom, esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai passar pelos principais crimes contra a pessoa, mas de um jeito organizado, pensado para facilitar a memorização e a revisão. Vamos lá? Então, começando pelos crimes de periclitação da vida. O nome já ajuda, né? O que a lei pune aqui é a criação do perigo. Para a prova, o fundamental é entender isso. Não precisa o resultado, o dano acontecer. O simples fato de expor alguém ao risco concreto já configura o crime. O abandono de incapaz, artigo 133, ele é basicamente sobre a quebra de um dever de proteção. A pessoa tem a obrigação legal ou contratual de cuidar, de zelar, e ela simplesmente abandona a outra própria sorte, criando uma situação de perigo real para quem não consegue se defender. E aqui, atenção total, porque é aqui que a banca tenta derrubar o candidato. Primeiro, é crime próprio, ou seja, não é qualquer um que comete. Tem que ter essa relação de cuidado. Segundo, e essa é a pegadinha clássica, o conceito de incapaz aqui no direito penal é super amplo. Não é só incapaz do direito civil, a criança, o idoso com demência. Pense em alguém desacordado de tão bêbado. Essa pessoa, naquele momento, é incapaz de se defender. Isso cai demais. Agora, a comparação que vale ouro na hora da prova. Artigo 133 contra o 134. A imensa diferença, o que vai fazer marcar o X no lugar certo, é o elemento subjetivo específico do artigo 134. Nele, o agente expõe ou abandona o recém-nascido com uma finalidade: ocultar a própria desonra. É o famoso crime para salvar a honra. Se não tivesse intenção específica, a gente provavelmente volta para o 133. O dolo específico aqui é tudo. Vamos para a omissão de socorro. Esse aqui é o clássico crime omissivo puro. É o crime da indiferença. A lei basicamente diz, olha, se você pode ajudar sem se colocar em risco, você tem o dever de solidariedade.
Se não fizer, é crime. É a punição pela inércia diante do perigo alheio. E qual a pegadinha mais comum aqui? É sobre quem responde por esse crime. A omissão de socorro do artigo 135 é para o terceiro, para aquele que vê a cena e não faz nada. Porque a pessoa que causou o perigo, por exemplo, quem atropelou a vítima, essa pessoa não vai responder por omissão de socorro. Ela vai responder pelo crime principal, lesão corporal ou homicídio, com um aumento de pena por não ter prestado socorro. É um crime subsidiário, ele só aparece se não houver um mais grave. Chegamos nos maus tratos. Aqui, a gente tem uma linha muito tênue. O agente tem uma finalidade que, a princípio, é legítima: educar, ensinar, tratar, só que ele se excede, ele abusa dos meios e acaba expondo a vítima a perigo. É o excesso, a desproporção que transforma o ato em crime. E é importante ver que os maus tratos não são só agressão física, sabe? O legislador foi bem claro. Pode ser privar a pessoa de comida, de cuidados essenciais, pode ser sujeitar a um trabalho que ela não aguenta, um trabalho excessivo, ou, claro, o abuso nos meios de correção. O leque de possibilidades é bem grande. Ok, agora a gente sai um pouco do perigo individual para falar de um perigo coletivo, de uma confusão generalizada. Vamos entender o crime de rixa. A lógica por trás do crime de rixa é a seguinte: numa briga generalizada, com todo mundo se agredindo, fica quase impossível saber quem começou, quem só se defendeu. É um caos. Então, o que a lei faz? Ela pune a simples participação nesse tumulto. A ideia é coibir a desordem, a violência coletiva, que por si só já gera um perigo. Para memorizar para a prova, número mínimo de participantes é 3. 3 ou mais. O crime já acontece, já se consuma, no momento em que a pessoa entra na briga. E um detalhe que as bancas amam explorar: a forma qualificada. Se no meio da confusão alguém morre ou sofre uma lesão grave, a posição que prevalece é que todos os participantes da rixa respondem por esse resultado mais grave, mesmo que não se saiba quem exatamente causou. É uma responsabilidade coletiva pelo resultado. Muito bem, vamos mudar de capítulo agora. A gente entra num tema importantíssimo, que são os crimes que atacam diretamente a liberdade pessoal. Crime de perseguição, o famoso stalking. A palavra-chave aqui que tem que acender uma luz na hora da prova é reiteração. É um crime habitual. Não é um ato só. É a perseguição insistente, obsessiva, que causa um desses 3 resultados na vítima. Ou ameaça a integridade dela, ou restringe a liberdade de ir e vir, ou invade a privacidade. E fiquem de olho nos aumentos de pena. A pena é aumentada da metade se o crime for contra vítimas vulneráveis, como crianças ou idosos. Também aumenta se for contra a mulher por razões de gênero, o que conecta com a Lei Maria da Penha, e se for cometido por mais de uma pessoa ou com o uso de arma. Esse tipo penal aqui é relativamente novo e extremamente relevante: a violência psicológica contra a mulher. Percebam que o foco não é a agressão física. O crime é causar um dano emocional específico que atrapalhe o desenvolvimento da mulher ou que tenha o objetivo claro de controlar a vida dela. E aí vem a pergunta que toda banca vai fazer, de um jeito ou de outro. Esse crime, ele se aplica sempre ou ele pode ser engolido por outro mais grave? A resposta é sim! Ele é subsidiário. O próprio artigo diz isso expressamente. Ele funciona como uma espécie de reserva. Se aquela violência psicológica acontecer no contexto de um crime mais grave, por exemplo, uma tortura ou um sequestro, o agente vai responder pelo crime mais grave, que já absorve essa conduta. Vamos aprofundar um pouco mais nos ataques à liberdade, falando agora das violações mais severas, como sequestro e até mesmo a escravidão moderna. Essa distinção é um clássico de concurso. Sequestro e cárcere privado. Para não errar nunca mais, pensem que sequestro é o gênero. É privar alguém da liberdade de ir e vir. Ponto. Agora, o cárcere privado é uma espécie de sequestro. É um sequestro qualificado pelo confinamento, pela retenção da vítima num lugar fechado, num recinto. É bem simples, mas derruba muita gente. Artigo 149. Um crime gravíssimo. A gente não está falando só de trabalho forçado. A lei penaliza também submeter alguém a uma jornada de trabalho que a pessoa não suporta, a condições degradantes que ferem a dignidade, ou até mesmo impedir que a pessoa saia do local de trabalho por causa de uma dívida. É a nossa ferramenta contra a escravidão moderna. E aqui no tráfico de pessoas, a estrutura do tipo penal é complexa e precisa ser entendida. Para que o crime aconteça, é preciso ter a combinação de 3 elementos. Tem que ter uma das condutas, um dos verbos, como agenciar, transportar.
Essa conduta tem que ser feita com um dos meios de execução, como ameaça, violência, fraude, e, por fim, tem que ter uma das finalidades específicas, como remover órgãos, exploração sexual, trabalho escravo. Uma coisa de cada coluna tem que estar presente. Para fechar nosso bloco, vamos falar de crimes que protegem nossas esferas mais íntimas, nosso lar e nossos segredos, nossas informações. Chegamos no crime de invasão de dispositivo informático, a Lei Carolina Dykman. A atenção aqui tem que estar no dolo específico. Não basta a simples invasão, o simples acesso ao computador ou celular de outra pessoa. É preciso que essa invasão tenha uma finalidade, ou obter, adulterar ou destruir dados, ou então instalar algum programa malicioso para ter uma vantagem ilícita. A mera curiosidade por si só não configura o crime. E aqui, um ponto de atualização legislativa que é fundamental para qualquer prova recente. Antes, era preciso violar um mecanismo de segurança, tipo quebrar uma senha. Agora, não mais. O simples ato de invadir, com aquela finalidade específica que a gente viu, já é suficiente para configurar o crime. Fiquem muito atentos a essa mudança. A lei aqui é bem direta. Entrar na casa de alguém sem permissão é crime. E a punição para isso, detenção de 1 a 3 meses, ou então uma multa. Ok, mas o que a lei realmente define como casa? A resposta é mais ampla do que parece. Pois é, não é só residência. Um quarto de hotel ou um escritório particular também entrou na proteção. Ou seja, o ponto central é ser um espaço privado e ocupado. Se for público, aí já não conta. Agora a coisa pode ficar bem mais séria. Existem os chamados agravantes, que aumentam a pena. Por exemplo, se o crime for à noite, num lugar isolado, com violência ou em grupo, a pena sobe. E olha só o tamanho do salto na pena. De repente, pode chegar a 2 anos de detenção. Mas e as exceções existem? Sim, existem. A lei prevê algumas situações bem específicas. Basicamente, para cumprir uma ordem legal durante o dia ou se um crime estiver rolando lá dentro. Certo. Saindo do espaço físico, vamos para a comunicação. O sigilo da correspondência também é protegido. A regra é simples. Abrir uma carta que não era para você é crime de violação de correspondência. A pena aqui vai de 1 a 6 meses de detenção, ou então multa. E vai lembrar, pegar, esconder ou até destruir a carta de outra pessoa também dá na mesma. E claro que a lei se modernizou. A proteção vale também para telégrafo, rádio e telefone. Isso inclui divulgar conversas, impedir comunicações. A ideia é proteger o conteúdo. E se essa violação causar algum prejuízo para a vítima? Aí a situação se complica ainda mais. Nesse caso, a pena sobe pela metade. É um aumento bem significativo, de 50%. E para quem trabalha nos Correios ou em teles e comete o crime, a pena é ainda mais dura. No fim, esses artigos são como um escudo, sabe? Protegem nossos espaços e o que a gente conversa.